E aí pessoal, beleza? Estamos aqui de novo, como prometido. Hoje a caneca é do Ozob com Batman, uma collab que eu realmente não esperava de maneira alguma, mas que veio aí. Eu vi a caneca nesse CXP no ano passado e achei interessante. Vocês já ouviram muito papo sobre zona de conforto? Sobre sair do simples, do confortável, do feijão com arroz. Mas e quando a gente não tem nem o feijão com arroz? E quando o objetivo real for chegar nesse lugar de conforto? Você ia abdicar? O episódio de hoje é sobre isso, sobre rotina e também sobre culpa. Eu sinto muito essa romantização da mudança na internet e em toda essa cultura coach que veio crescendo, que já está em declínio nos últimos tempos, né? E eu sinto que muito dela é sobre movimentação, sim, que é realmente interessante, eu acho importante se falar sobre, mas ela é sempre orbitada numa visão de uma galera que já tem muito, tá ligado? Numa galera que já tá confortável, que já nasceu confortável, num berço confortável, numa criação confortável, num crescimento confortável. E o que eu sinto é que na maioria das vezes essa galera vai querer vender uma ideia que não vai casar com a grande maioria do Brasil, sabe? Aquele Brasil real que o Suassuna fala. Olha, Machado de Assis dizia que no Brasil existem dois países diferentes, o país oficial e o país real. Eu interpreto, não sei se forçando um pouco o pensamento de Machado, eu acho que o país oficial é o nosso, é o dos privilegiados. E o país real é o do povo. E ele dizia, o país real é bom, revela os melhores instintos. Mas o país oficial é caricato e burlesco. Eu sei que ele estava movido por uma justa indignação e não é totalmente burlesco, não. Mas se a gente não abrir o olho, a gente fica. Nem todo mundo pode simplesmente largar tudo e escolher uma nova carreira, uma nova vida ou mudar os planos do nada. A grande maioria das pessoas está simplesmente vivendo e fazendo o próprio corre e tentando sobreviver dessa parada. A grande maioria dessas pessoas não trabalha com uma especialização, trabalha com o que pode. A maioria dessas pessoas está ganhando a grana do jeito que pode para conseguir viver também do jeito que pode. E é aí que entra a parada da rotina versus o conforto. Muitos no sentido de rotina como necessidade mesmo. E essas paradas vão tomar tempo do seu dia. É trabalho, é estudo, é deslocamento e, consequentemente, o cansaço constante que isso gera. E aí juntar cansaço pelo cotidiano, pela rotina, junto com culpa por achar que não está se movimentando o suficiente, simplesmente não é justo com a realidade brasileira. E aí entra em contraste todo esse discurso de internet com o real de fato. E nessas paradas você começa a se sentir culpado por não estar evoluindo o suficiente. Mas essa parada do não evoluir o suficiente, ela é sempre em comparação com o outro, com um alguém fictício, ou às vezes não fictício, mas é um alguém tão distante, tão longe, no sentido de internet mesmo, que não é justa essa comparação, sacou? Nenhuma comparação é justa. E aí, junto com essa comparação, vem a culpa por não estar tentando algo novo todos os dias, vem essa sensação de estar atrasado em comparação com o outro. E é importante pensar se essa pressão, às vezes, não é colocada por uma pessoa que está pensando sobre isso de fato. Se essa pressão não é uma pressão para te colocar no lugar de ser produtivo, de ser uma pessoa que está ali para produzir, para fazer alguma coisa o tempo inteiro. O descanso não está liberado, porque o descanso ele é culpabilizado, porque você se sente não produzindo e não gerando alguma coisa de valor. Mas a sua existência só é digna quando você está gerando alguma coisa de valor? Existir por si só já não é uma parada difícil o suficiente. Você precisa dessa autocobrança toda. E nesse sentido você começa a se sentir deslocado de todas as formas, porque simplesmente sair da rotina e desistir de um sonho antigo ou entrar em um sonho antigo e abdicar de um ganha-pão para tentar focar numa outra parada, tudo isso te dá medo, mas ficar nesse mesmo ônibus todos os dias, nesse mesmo trajeto todos os dias, nesse mesmo trabalho todos os dias, com as mesmas pessoas todos os dias, te faz sentir culpa o tempo todo. E a sensação final é que nada que você faz nunca tá certo. Então sua vida acaba sendo essa competição entre viver no automático e arriscar algumas coisas, mas você não consegue achar um meio termo entre essas duas paradas. E no fim acaba que o pensamento que sempre vem é esse pensamento do eu podia estar fazendo mais.
E é aí que eu venho muito como um arauto da rotina para tirar essa visão negativa dela. Rotina é base, é estabilidade, é suporte. Saber com certeza como cada coisa vai ser durante o seu dia, isso é rotina. Repetir rotina não pode se tornar uma coisa ruim sempre, porque em algum momento você vai acabar tendo que repetir algumas coisas. Não dá pra viver um dia novo todos os dias. Embora talvez fosse realmente muito interessante, mas a gente tem que começar a amadurecer em algum ponto e entender que criar essas rotinas é muito sobre sobrevivência, mas é muito sobre conseguir dar o seu melhor, para você conseguir talvez gerir o seu tempo da melhor forma, para você poder aproveitar melhor o tempo que te resta, já que ele é tão pouco. E é sobre isso. Talvez nem todo dia precise ser extraordinário, mas às vezes a consistência ganha da intensidade. A rotina pode e deve ser a sua ferramenta para lidar com todas essas merdas que acontecem ao seu redor e acontecem ao redor de muita gente, inclusive de mim, e não uma prisão, sacou? Uma ferramenta. E sempre que eu falo de rotina, não tem como eu não lembrar de uma parada, que é aquela música do Emicida, onde ele fala: a merendeira desce, o ônibus sai, Dona Maria já se foi, só depois é que o sol nasce, de madruga que as aranhas tecem no breu, e amantes ofegantes vão pro mundo de Morfeu, e o sol só vem depois. Sacou que meio que ele tá falando tudo que ele faz antes do sol nascer? E você sacou como ele não fala disso como uma parada pesarosa, como uma parada penosa, como uma parada que tira toda a felicidade da vida dele? Isso é uma coisa boa. E sabe o que isso é? Rotina. E é isso que eu quero falar pra você. É muito difícil colocar isso na vida real, é muito mais fácil pra mim falar isso pra vocês do que realmente fazer, mas às vezes levantar da cama é vitória, velho. Às vezes chegar no final do dia é vitória, tá ligado? Às vezes não desistir é vitória. A gente tem que encarar algumas coisas como positivas pra gente conseguir dar o próximo passo, pra gente conseguir viver o amanhã. E eu sinto que é isso. A partir do momento que você enxerga o seu agora como uma tortura, tudo que você tem que fazer é pensar que esse é o último minuto. É pensar que esse é o último dia. E não numas de tipo assim, amanhã tudo vai dar certo, graças a Deus. Mas numas de tipo assim, eu só preciso chegar ao final do dia de hoje e tentar chegar bem. Não é sobre romantizar essa parada, sacou? Não é que eu tô falando pra você que você tem que gostar de estar trabalhando 6x1, no emprego que você não gosta, num trânsito de 4 horas por dia, num salário que você nem acha que é o suficiente pra você. É só sobre não demonizar a rotina como um todo. Quando a gente coloca essa parada no escopo, é muito fácil fazer parecer bom ou ruim, depende da ótica e da lupa que a gente está usando. Então o que eu tô te propondo não é simplesmente aceitar que essa parada é boa, porque ela não é, mas é, véi, tipo, tentar enxergar o melhor disso tudo, dessa merda que tá acontecendo ao seu redor. Talvez você odeie todos os dias ter que ir pro trabalho, mas talvez ler um livro no ônibus já melhore alguma coisa. Ou ouvir um podcast de alguém que você gosta. Talvez fazer um café da manhã interessante antes de conseguir ir pro trabalho. Talvez correr antes de ir pro trabalho já seja alguma coisa que melhore as coisas. Tenta achar alguma coisa que faça toda essa rotina ficar menos penosa e talvez até alguma coisa que te acrescente um pouquinho de ansiedade. Eu sinto muito prazer em ler dentro do ônibus. Então, quando eu tô indo pro trabalho ou quando eu tô voltando, eu já penso, caralho, que bom, eu vou conseguir ler antes de ir ou depois que eu sair daqui. A ideia aqui é que a gente consiga crescer sem ter que se destruir no caminho, sacou? É tentar aproveitar ao máximo esse processo, porque quando a gente chegar lá na frente, a gente vai poder olhar pra trás e lembrar, caralho, era uma merda, mas tipo assim, isso não me destruiu. E eu sinto que eu falo muito sobre isso, sobre viver os processos e o caminho e a aventura, e já é uma parada muito clichê, essa parada de o importante é a caminhada que você faz até lá, não o destino. E eu não vou entrar numas dessa tanto, porque eu já tô sentindo que esse papo tá coach demais. O caminho é importante pra caralho, e se você não aproveitar o caminho, você meio que vai perder 50% dessa parada. Se 50% for chegar lá, fraga. Então, tipo assim, o caminho ele é inevitável. Se você quiser chegar em algum lugar, o caminho é inevitável. Agora, gostar dele ou não, tentar fazer ele parecer mais leve ou não, depende da gente, velho. Não tem muito o que fazer sobre isso. Tipo assim, a gente não tem uma varinha mágica que vai fazer a gente sair da merda e ir pro estrelato, pro reinado, pro brilho do ouro. Se a gente quiser chegar lá, a gente vai ter que caminhar
E o fato da gente caminhar, às vezes não vai ser a certeza de chegar lá também. Eu preciso que você entenda isso, porque eu também preciso entender isso. E entender isso é uma parada muito difícil, tanto para mim, que ainda tô aqui embaixo, quanto pra galera que já chegou lá em cima. Porque a partir do momento que você se esforça demais para chegar em algum lugar, começa a parecer que a única métrica de chegar lá é esforço. E a gente sabe que isso não é verdade. Sorte também está envolvida nisso. A gente tem que saber aceitar que sorte também está envolvida nisso. Então a ideia que eu tentei trazer para esse episódio, eu acho que ele tá até um pouco mais curto, é que a rotina não é um problema. Os mecanismos que você usa para tentar lidar com tudo que te cerca não é o problema. Nem nunca vai ser, não pode ser o problema. O problema é como você lida com tudo isso. Você vai querer se sentir culpado o resto da vida por estar sentindo que você não faz o suficiente, ou você vai preferir molhar os pezinhos e ir fazendo coisas novas aos poucos, à medida que elas consigam se encaixar na sua vida. É importante lembrar que tudo e todo mundo ao seu redor vai fazer questão de aplicar o máximo de pressão possível para te fazer chegar num lugar que, como eu já disse no primeiro episódio, a gente nem sabe qual é. Então, tenta aproveitar o caminho e tenta não dar ouvido para esse tanto de Zé Povinho. Eu sinto que o principal que eu queria trazer é que não é sobre fugir da rotina e nem é sobre romantizar a rotina. É sobre não se perder dentro dela. Meu nome é Jota, esse é o meu podcast, o Até Que Eu Chegue Longe, e a ideia é que na semana que vem a gente volte com mais um episódio. Talvez curto como esse, ou talvez não. E é isso. Não consigo ver direito, vou ter que confiar que esse enquadramento aqui tá bom. Será que eu falo sobre isso, hein?